Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à 15ª MacBio. Hoje iniciaremos o terceiro dia de evento com a palestra intitulada O papel do biólogo no monitoramento e manejo de doenças em regiões tropicais. Vamos receber o Dr. Vitor Hugo Moura de Souza, formado em Ciências Biológicas, possui mestrado e doutorado em Ciências pela USP, com ênfase em nematologia. Desde 2015, realiza pesquisas acerca do controle biológico e indução de resistência no controle de nematóides fitoparasitas, especialmente nematóide de galhas, Meloidogene cognita. Pesquisa também acerca do potencial de metabólitos de organismos de controle biológico como agentes bioestimulantes e indutores de resistência. Atualmente é assistente de pesquisa a serviço da FMC. Olá, doutor. Olá. O senhor terá 40 minutos para fazer essa apresentação e 20 minutos serão dedicados para as perguntas ao final da palestra. Desde já, desejo uma excelente apresentação. Muito obrigado, e muito obrigado a todos pelo convite, né, pela UEMA, pelo convite, pelo MacBio, principalmente na figura do Dr. Tiago, que é um grande amigo, e fico bastante feliz de poder falar com o meu público, né, que é um público de biólogos. Como a Luísa falou, sou biólogo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e desde que eu fiz o mestrado, doutorado e o pós-doutorado, eu fiquei na parte, atuando sempre com agrônomos, né, então raras ocasiões em que eu estou falando para um público como biólogo. Então, é um tema bastante interessante, que eu acho que é muito relevante, que o título da apresentação vai ser o papel do biólogo no monitoramento e manejo de doenças em regiões tropicais. Então, primeiramente, eu acho que é bem importante a gente fazer um contexto global, e acredito que o MacBio, durante todo o seu curso, vai pontuar isso, né? A gente vive num contexto global que não antes foi visto, pelo menos não recentemente na história da humanidade. A gente tem bastantes desafios, então todos os biólogos que estão atuando agora, que estão se formando, que vão atuar, vão encontrar alguns desafios muito pertinentes, né? Que vão dar a tônica nos próximos anos. Então, o primeiro é que o mundo está cada vez mais interconectado, né? Isso é uma coisa muito boa, mas que traz para a gente alguns problemas, né? Alguns gargalos a serem contornados, né? Então, a própria disseminação de doenças, como a gente está vendo com a pandemia do Covid, é uma prova disso, né? Um mundo cada vez mais interconectado faz com que as coisas fluam muito mais rápido. Além disso, a gente vai ser exigido dos biólogos no futuro, né, uma celeridade muito maior, né, uma velocidade a se adaptar às ferramentas de trabalho, de ensino, por aí vai. Então, nesse cenário, a gente ainda tem outras coisas preocupantes, né? Então, a gente ainda tem a desinformação e o obscurantismo, né? Aqui ilustrado pela teoria da Terra rosca, né? Então, existem pessoas que acreditam que a Terra é plana e, geralmente, cada uma acredita no que quiser, mas, geralmente, quando uma pessoa ela cede a algum tipo de teoria conspiratória, ela não fica só em uma teoria. Ela passa a acreditar que vacina faz mal, ela passa a acreditar que máscara faz mal. E tudo isso é potencializado pelas redes sociais, né? A gente tem esses programas de mensagens em massa, né, como o WhatsApp, e você tem isso extremando essa desinformação, esse obscurantismo científico, né? E a gente tem um desafio muito maior aí nesse futuro, justamente para contornar essas coisas. E só para fazer um certo ponderamento, né, para a gente pensar um pouco, o que leva, né, médicos formados, né, muitas vezes em rede pública de ensino, você tem esses médicos defendendo um tratamento precoce de uma doença, né, sem nenhuma evidência científica. Então, isso leva a gente a pensar um pouco, né, sobre o ensino de base dessas pessoas e como que a gente está fazendo, né. Então, é um cenário realmente bem periclitante que a gente vai ter que enfrentar, né? E tudo isso, né, sobre uma pandemia. Então, a gente está na maior pandemia dos últimos anos e, como se as coisas já não fossem, né, problemáticas, a gente ainda tem mais esse fator aí para agravar as coisas, né? E não que as coisas antes, né, da pandemia já não fossem muito complexas, né? Então, para quem não conhece, né, Malthus, ele preconizou
que todo mundo já deve ter ouvido falar, né, que o crescimento da população, ela ocorre, né, em PG, né, e que o crescimento da produção de alimentos cresce em PA, né, e aí teria um ponto, né, de inflexão aí, onde você teria o que ele chamaria de catástrofe malthusiana, ou armadilha malthusiana, em que você não conseguiria dar a oferta de alimentos necessária para manter essa população. Tudo bem que é um pensamento que hoje já é um pensamento um pouco ultrapassado, né? Mas foi interessante que ele quebrou os paradigmas da época e pensou, não, a gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar em que tipo de futuro a gente está fazendo. E talvez estejamos chegando perto da nossa armadilha malthusiana, porque em 2050 nós teremos 10 quase, né? 10 bilhões de pessoas no mundo. E para atender a demanda de alimentos das pessoas, a nossa produção de alimentos tem que praticamente dobrar, né? Ela aumentar em 70% a produção de alimento. Eu estou falando de alimento, porque eu sou da área agrícola, né? Mas se você pensar, por exemplo, na área médica, na área ecológica, cada uma, na área social, isso tudo vai ter desafios, né? A área médica, muito mais, as cidades superlotadas vão ter a ocorrência de doenças muito mais exacerbadas. Na parte ecológica, você vai ter muito mais a parte da sustentabilidade dos sistemas agrícola e de moradia, vão ter que ser mais ponderados. Então, tudo isso faz a gente pensar no desafio que a gente vai enfrentar como biólogo e como ser humano nesse futuro tão breve, né? Que está aí já. Além disso, isso já era uma previsão que se faz há alguns anos, né? A FAO já faz essa previsão de alguns anos. Agora, imagine que depois do Covid, né? Aqui tem um trabalho falando sobre as consequências econômicas, né, do Covid-19, e o que ele fala aqui, bem resumidamente, é que nenhum país vai ficar sem recessão econômica. Nenhum país. Alguns países vão entrar e sair mais rápido, pela forma que tiveram que lidar com a pandemia, mas todos eles vão enfrentar a recessão econômica. E a gente, como um país em desenvolvimento, que é um país em desigualdade social, com uma grande desigualdade social, a gente vai ter desafios muito mais complexos daqui para frente. E os trópicos já não são muito fáceis, né? Eu estou juntando todo o caldeirão para a gente formar, né? Os trópicos já não são uma coisa muito fácil, né? Então, se você pegar, por exemplo, aqui à esquerda, nós temos aqui as doenças tropicais. Existem muitas doenças tropicais que são negligenciadas, né? Nós temos diversas verminoses, né? Que são conhecidas como doenças de terceiro mundo, doenças de países em desenvolvimento, doenças que são muito pertinentes, né? Em regiões mais pobres do Brasil. Eu lembro que uma vez eu estava dando uma monitoria aqui em Piracicaba, né, em São Paulo, e aí eu estava falando sobre doenças de terceiro mundo, sobre a ocorrência de nematóides, e a pessoa falou, mas isso só acontece no Nordeste do Brasil. Não é no Nordeste, na periferia de Piracicaba, né, já acontece. Então, as pessoas acham que o problema só é em regiões onde você mostra na televisão que são mais pobres, mas na periferia da cidade, a menos de meia hora, isso acontece. Então, isso é um problema devido à nossa falta de esgoto, e por aí vai. Além da gente ter também a doença de Chagas e outras doenças, como dengue, chikungunya. E isso eu estou falando de doenças em humanos, animais, né? E do lado direito, se a gente for olhar, se a gente olhar da perspectiva de doenças de plantas, né, que garante a nossa demanda, são gargalos da demanda de alimentos, a gente vai ter que os trópicos, principalmente do Brasil, são regiões onde as condições para o desenvolvimento de doenças são favoráveis durante o ano todo. O que é diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, Canadá, que tem um inverno. Isso acaba atrapalhando o ciclo da doença. Aqui no Brasil, não. A gente tem condições o ano todo. Então, enquanto tiver planta no campo, vai ter planta doente, né? De forma bem geral e grosseira. Por exemplo, hoje a maior doença da soja é a ferrugem asiática da soja, que aqui à direita, ela causa uma desfolha muito grande na planta. Se você pegar os mapas de condições favoráveis da ferrugem, o Brasil está positivo em todas, mais do que outros países. Então, em umidade, em luminosidade e por aí vai. Então, realmente, em condições normais, as coisas já não são lá muito fáceis, né? Mas acredito que essas áreas de saúde, a área de saúde vegetal, são áreas que poderiam ganhar muito com o biólogo, justamente porque a gente tem uma visão um pouco diferente das coisas, né? A gente tem todo o know-how para exercer essas funções também, ou colaborar com elas.
Então, eu estou falando de doença, né? Por que eu falo que biólogo pode atuar nessas áreas? Né? Eu estou falando aqui de doença, aqui tem três conceitos de doença, mas, resumidamente, uma doença nada mais é do que um processo dinâmico, né, que muda o tempo todo, e que é o fruto da interação entre dois organismos, um micro-organismo e seu organismo. E isso é um resultado de um curso evolutivo, né? É um processo biológico, nada mais biológico do que isso, né? Você tem a evolução fazendo com que um organismo desenvolva suas adaptações para parasitar e a planta ou o humano desenvolva suas defesas, né? Então, se você quiser falar até no ponto de vista ecológico, né, é uma relação intraespecífica desarmônica, né, em que traz benefício a um e malefício a outro. Então, ao longo do curso evolutivo, você teve o hospedeiro com suas defesas, né? Você tem um patógeno com um monte de arma, e você tem a interação deles, e a partir da interação você tem a resistência, a suscetibilidade, né? Então, isso nada mais é do que o suprassumo da biologia, e que deveria ter mais biólogos, né, atuando nessa área. E só para destacar, né, como nematologista que eu sou, se você olhar, por exemplo, o causador do amarelão, né, que é o Ancylostoma do Adenale, ele desenvolveu ao longo do curso evolutivo dentes, né? Então a boca dele é armada com esses dentes, não dentes como os nossos, né, mas são dentes que ajudam ele a arrancar pedaços do tecido, né, do intestino, e faz com que ele se fixe também, que ele não seja lavado junto com as fezes. Então esses dentes ajudam muito ele no processo infectivo. Aí olha que interessante, esse aqui é um nematóide chamado nematóide cisco que parasita plantas. Dentes já não servem para a planta, porque a planta é rígida. Então, o que ele desenvolveu ao longo do curso evolutivo? Desenvolveu uma estrutura que parece uma agulha, parece uma lança oca, que é chamada estilete. E esse estilete ajuda não só a perfurar a parede celular, como ele secreta um monte de enzima para fazer a dissolução dessa parede, né? Então, são mecanismos muito interessantes. E se os mecanismos patógenos têm suas armas, o hospedeiro também tem suas defesas, né? Então, você pode pegar uma planta, por exemplo, que ela reconhece um patógeno, ela tem seus sinais aqui, e ela responde através de uma cascata de reação, matando o seu organismo-alvo, né, o patógeno. E existe também, quando o órgão é atacado, não existe uma transdução de sinal, né, hormônios vão circulando na planta e vão fazendo as partes que não foram atacadas ficarem resistentes, né. Então, é uma coisa celular que vira sistêmica, né. Os animais são um pouco diferentes, né? Eles têm centros de imunidade, né? Órgãos de imunidade que participam ativamente, né? Produzem células que ficam circulando no corpo, e essas células desencadeiam uma reação muito complexa, né? Envolvendo células de apresentadores de antígeno até a produção de anticorpos, né? São processos muito diferentes, né? Mas cada um se vira com o que tem, né? Cada um usa as armas que tem à disposição. O que é interessante é que se eu pegar uma bactéria, por exemplo, independente se você é um humano ou se você é um coentro, você vai reconhecer bactérias da mesma forma, praticamente. As proteínas que reconhecem, né, bactérias são muito parecidas, né? A estrutura delas é muito parecida, independente de ser planta ou animal, né? Então, isso mostra para a gente que a evolução, a coevolução está muito presente nesse tipo de interação, e que o biólogo tem todo o know-how para atuar nessa área e tem as disciplinas base para atuar em cada segmento, né? Então, quando a gente fala de micro-organismos, né, a gente fala de micro-organismos, né, principalmente de uma forma negativa, mas, na verdade, existem muitos micro-organismos que são muito positivos, né? Aqui é exemplo do microbioma, mas a gente pode citar vários outros, que a gente consegue tirar fármacos, que ajudam o nosso intestino a funcionar direito, a nossa pele a funcionar direito. E a gente também tem micro-organismos que causam doença, né, que são contaminantes de alimentos. E o biólogo, ele é muito visto, né, sempre fazendo monitoramento de fauna, né, então biólogo com uma roupinha no sol, com binóculo, ou no mar, então fazendo monitoramento de fauna, mas por que não a gente não pensa num biólogo fazendo monitoramento de micro-organismos, né? Por mais que isso exista, eu sinto que não é tão comum, até porque, eu não sei no caso da UEMA, mas a microbiologia, pelo menos na UFRN, era muito médica, a gente via pouco microbiologia, a microbiologia fitopatológica, né? Às vezes até a microbiologia ambiental. Mas um biólogo tem todas as condições para atuar nessas áreas. Então, eu fui convidado a falar dessas duas partes, né? Monitoramento e manejo.
Eu vou falar um pouquinho sobre monitoramento e vou falar um pouco mais de manejo para tentar exemplificar como que a gente pode tentar dar o nosso olhar para problemas da sociedade. Então, o monitoramento, né, a primeira parte de monitoramento, nada mais é do que a gente monitorar algum alvo para evitar problemas futuros, né, ou emergentes. Se você pegar, por exemplo, o coronavírus, teve biólogo falando que ia dar problema há uns 10 anos atrás. Eu não lembro exatamente a data da pesquisa, mas ele já falava que era questão de tempo que o coronavírus se tornasse um problema, né? Então a gente tenta avisar a população e é importante que a gente faça esse trabalho. Mas ele não serve só para isso, né? Ele pode auxiliar o monitoramento nos surtos epidêmicos, né? Então, você fazer um monitoramento para saber como que está o crescimento daquela doença, daquele micro-organismo ao longo do tempo. Evitar a entrada de pragas quarentenárias, né, que não tem no seu país, então não só pragas, mas patógenos de animais, de humanos, evitar a entrada deles, fazer barreiras sanitárias, o biólogo tem condição de fazer tudo isso. Verificar contaminantes, por exemplo, poluentes em lençóis freáticos, em corpos d'água. Verificar resistência a drogas e agrotóxicos. Vocês devem ter visto que no Rio de Janeiro tem algumas bactérias que foram encontradas no mar que são resistentes a diversos antibióticos e elas podem causar infecções. Assim como você pode ir no campo e verificar uma soja doente e ver se ela resiste a um determinado agrotóxico ou não. E também investigar novas linhagens, variantes, né, de um determinado patógeno, como agora o coronavírus, a gente viu a variante de Manaus, né, que está causando bastante assombro. O que tudo isso tem em comum? E aí eu acho que é bem importante frisar. Tudo isso tem em comum a necessidade do biólogo aprender técnicas moleculares. Eu acredito que é bem importante as instituições e os próprios alunos procurarem entender e saber como é que funcionam as técnicas moleculares, porque você tem um leque de aplicações disso. Não só moleculares, você pode aprender outras técnicas, as próprias, como serológicas, podem ser utilizadas, mas é importante que um biólogo saiba dessas técnicas que ele possa aplicar, que ele possa ter a bagagem para aplicar. Então, eu vou tentar falar de alguns exemplos de monitoramento. Não podia deixar de falar, né, tem aqui 2 exemplos muito recentes. A MERS, né, que é a síndrome, que é um coronavírus também, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, que ela infecta camelos, né, e ela teve um surto muito recente, em 2012, e esses surtos foram detectados pelos pesquisadores, ele foi contido e a gente só não teve um surto de MERS nessa época, porque esses pesquisadores fizeram esse trabalho de reconhecimento de campo. E no caso do coronavírus, né, a gente teve aqui dia 31 de dezembro, a gente teve a pneumonia de causa desconhecida na China, onde o governo chinês, né, assim, os pesquisadores acabaram atribuindo a um coronavírus que ocorreu, né, mas isso aqui, basicamente, é um monitoramento que você pode fazer, porque ainda existem pesquisadores fazendo monitoramento de MERS hoje para ver se tem algum surto. Existe também para a gripe aviária e outros patógenos. Mas vamos pensar aqui no Nordeste, na nossa realidade, né? Foi professor meu, o professor Josélio, ele é virologista, e o que ele fez aqui nesse trabalho? Ele fez monitoramento de vírus da dengue em mosquitos, né, tanto a Aedes aegypti quanto a Aedes albopictus, em áreas urbanas do estado do Rio Grande do Norte, né, principalmente aqui em Natal, esses bairros. E o que ele fez? Ele pegava as fêmeas, ele extraía o DNA, né, e depois fazia tanto a PCR quanto fazia a sorologia, e ele foi pegando os mosquitos adulto, pegava a fêmea, ovo, para ver como é que estava. E aqui são 2 gráficos que resumem os seus resultados. Você tem aqui a Aedes aegypti, você tem aqui dengue vírus, né? Então você vê a variante 1, 4 e 2 presente nos mosquitos Aedes aegypti. E no albopictus você vê apenas a 1 e 4, né? Então, isso mostra para a gente 2 coisas. Primeiro, que o Aedes aegypti parece ser mais eficiente, né, na veiculação de vírus, né, pelo menos ele tem mais variantes, ele carrega mais variantes. Segundo, que você consegue dizer quais dengue, os vírus da dengue, que estão presentes numa determinada região do seu estado. E com esse monitoramento, você consegue ter tomadas de decisão por parte do poder público, e o poder público pode agir, não, vamos fazer a vacina, não vacina, mas as medidas que vamos tomar sejam essas. Por exemplo, você sabe que o tipo 2, um exemplo, é mais, pode dar hemorrágico.
Então, isso vai nortear todos os direcionamentos que o governo pode tomar, e o biólogo pode atuar isso aqui tranquilamente, contanto que ele tenha um certo domínio em algumas técnicas, né, como moleculares. Então, vamos sair por um pouco da área de animal, vamos para a planta. Então, como eu falei da ferrugem asiática da soja, ela causa desfolha, né, na soja, então ela causa uma perda de produtividade muito grande. E no começo, quando a ferrugem asiática entrou aqui no Brasil, o pessoal fazia manejo dela, né, aplicando dois fungicidas, principalmente, os triazóis e estrobilurina. E mais recentemente, as carboxamidas eles começaram a aplicar. Então, são 3 fungicidas, começaram a aplicar. E aí, nós sabemos o que acontece quando você usa demais algumas moléculas. Você tem surgimento de populações resistentes, né? Seleção de populações resistentes. Então, você tem resistência a triazóis 5 anos após o uso. A estrobilurina, em 2012 também, perdeu a eficiência, reduziu a eficiência. A carboxamida, só após 3 anos de uso, já teve perda de eficiência. Então, isso gera um cenário muito, muito perigoso, né? Já que a soja, ela é hoje um motor, né, econômico do país. Então, como é que a gente pode tentar detectar e fazer um monitoramento disso? Então, o que é que você faz? Você faz uma extração, você coleta, né, vai um agrônomo, por exemplo, de campo, vai lá, coleta esse material, traz para você no laboratório, você extrai o DNA desse fungo, e aí você faz amplificações de mutações específicas, já descritas na literatura. Por exemplo, I86F, F129L, isso aqui é o marcador das mutações para aquela resistência àquele fármaco, né, aquele fungicida, né? E aí você monta gráficos como esse daqui, ó. Aqui é a frequência da mutação I86F ao longo de 3 anos. E o que é que se observou? Que essa mutação estava presente na população no sul do Brasil, né? Mais no sul do Brasil, e ela passou a ser muito comum em outras regiões do país. Né? Então, esse é um tipo de monitoramento que algumas empresas fazem. O FRAC, ele é uma reunião de várias empresas, e o biólogo pode atuar nessas áreas, por mais que, por muitas vezes, agrônomos sejam os responsáveis por fazer isso, mas biólogos que têm um know-how ou podem aprender também no dia de trabalho, né? Então, o monitoramento de doença foi isso. Eu vou falar agora mais de manejo de doença. Então, como eu falei, os biólogos têm plena capacidade, né, de atuar em estratégias de manejo, né? Então, o que seria manejo? A gente pode conceituar como você evitar perdas, né, ou problemas oriundos de um determinado patógeno. É claro que você, como biólogo, você não vai receitar um agrotóxico para um produtor, porque isso é papel do agrônomo. Você não vai receitar um remédio para um paciente, porque isso é papel do médico. Mas onde é que a gente pode colaborar? Bom, a gente pode colaborar com algumas estratégias de manejo, e eu vejo que o biólogo ele tem sempre uma particularidade, né? Porque a gente sempre procura estratégias de manejo que sejam mais sustentáveis, né? Então, a gente não quer uma forma de manejo que seja exatamente igual à antiga, ou pelo menos se for igual, a gente tenta fazer com que ela seja um pouco mais sustentável. A segunda é que a gente pode trabalhar para soluções biotecnológicas, né? Soluções mais que envolvam tecnologia, DNA recombinante, por aí vai. E que sejam alternativas aos métodos tradicionais, né? Então, a gente pode dar nosso toque, digamos assim, nas ferramentas de manejo para fazer com que as coisas sejam um pouco mais progressivas, né? Um pouco melhores. Então, vou trazer alguns exemplos aqui da área de saúde. Então, por exemplo, a dengue e chikungunya são transmitidas pelos mosquitos do gênero Aedes, né? E você tem, antigamente, né, você tinha muito carro fumaceiro, né, que aplicava aquele inseticida, e, além disso, você tem o uso de repelentes, você tem o uso de telas, né, ou mosquiteiros, por aí vai. Mas o que esse biólogo fez? Olha que coisa interessante, ele fez uma coisa super simples. Então, ele criou uma armadilha para o mosquito da dengue, em que ele, nesse potinho aqui, ele colocava um feromônio, uma substância atrativa às fêmeas, que são aquelas que transmitem a doença. As fêmeas, elas vinham aqui, e aqui dentro, quando ela entrava, tinha cola, tinha uma substância viscosa, e o mosquito ficava grudado aqui. Depois de um tempo, ele vinha, fechava isso aqui e incinerava, por exemplo. É uma solução super simples, né? Então, você, como biólogo, você pode fazer uma solução dessa para atender a demanda da sua cidade, você pode fazer uma startup, uma empresa,
e você resolve um problema da sua sociedade e você tem um retorno financeiro também, né? Porque você precisa pagar suas contas. Outra coisa que foi feita, que também para o mosquito da dengue, lá em Piracicaba tem uma iniciativa muito interessante de aplicar mosquitos transgênicos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram mosquitos que são macho estéreo, então eles vão lá, copulam com a fêmea gera os ovos, mas os ovos são inviáveis, todos os ovos são inviáveis, então isso reduz a população drasticamente, então aqui eles viram que reduziu até em 81% a população de Aedes nos bairros de Piracicaba. E é interessante porque eles fizeram essas biofábricas de insetos, né? Os machos eles produziam, se não me engano, eles comiam açúcar e água, uma coisa assim. E esses mosquitos depois eram liberados, mas eles eram liberados com uma cor. Então, eles aplicavam uma cor bem chamativa, um verde fluorescente, um rosa fluorescente. E eles pediam para você baixar o aplicativo do celular deles, e aí você identificava, achei o mosquito da cor tal aqui na minha casa. E aí eles conseguiam triangular até onde que o inseto foi parar, a partir do ponto que ele foi solto. Então, são iniciativas muito interessantes, que não geram resíduo, né, para a sociedade, acabam com o problema. No caso do direito, ele é um processo caro, né, porque você tem que fazer a biofábrica, mas a longo prazo isso é uma economia, porque você acaba desafogando o sistema de saúde, né, então é uma economia para a cidade, porque eles não vão ter que arcar com o custo das internações de dengue, né? Um outro exemplo interessante que eu queria trazer é um caso em que o próprio trabalho do biólogo pode, como com o manejo de fauna, pode ajudar na redução de doenças, né? Então, a hanseníase, né, que é causada por essa bactéria, a Mycobacterium leprae, ela se prolifera em tecido conjuntivo, em tecido na medula óssea, e ela gera tanto essas lesões dérmicas aqui bem feias, né? A pessoa perde a sensibilidade, é bem conhecida, e a pessoa chega a perder partes dos dedos, partes corporais, devido à proliferação dessa bactéria. Aqui no Brasil, principalmente no interior do Brasil, interior do Nordeste, interior do Centro-Oeste do Brasil, a gente ainda tem casos de lepra ocorrendo, por quê? Porque as pessoas, elas gostam de comer um bichinho muito simpático chamado peba. Eu acho que vocês devem chamar assim também, né? O Fractus sexcinctus. É um tatuzinho que não forma bola, e esse tatu é muito fácil de capturar, e ele é muito apreciado por sertanejos, né, para comer. Só que essa bactéria, ela é hospedada nesse tatuzinho. Ela é justamente hospedada nele, e existe uma prevalência muito grande na população de tatus dessa bactéria, da lepra. Então, um mero manejo dos mamíferos, você ter o manejo e retirar do contato das pessoas, né, reduzir a área de migração desses animais, já reduziria a disseminação dessa doença. Só o próprio trabalho de manejo de fauna. Outro exemplo interessante, em Piracicaba tem o manejo de capivara. A capivara, ela hospeda o carrapato estrela que transmite, né, a bactéria que causa a febre maculosa. E lá, como é que eles fizeram para reduzir os casos? Manejo de fauna. Eles fizeram manejo das capivaras, elas ficam restritas agora em alguns locais de mata mais fechada, e você reduz drasticamente a transmissão dessa bactéria. E ela chegou a causar morte, inclusive, de pessoas lá do campus, né? Então, é interessante que o próprio manejo de fauna, o próprio trabalho do biólogo já ajuda no manejo dessas doenças. Bom, então agora eu vou falar da minha área, né, do meu xodó, que é justamente doenças de plantas, que é o que eu trabalho. E, como eu mostrei para vocês, diversas doenças, né, incluindo a ferrugem da soja, você tem muitos problemas com os métodos tradicionais de manejo, né? Você tem, por exemplo, resistência de fungos a fungicidas, ou o nematicida que você quer aplicar na área é muito caro, muito tóxico, ou não dá para fazer rotação de cultura, então o agricultor ele fica com poucas ferramentas para trabalho. E aí, o que aconteceu nos últimos anos é que o controle alternativo cresceu muito, né? E o Tiago está bem familiar com o controle alternativo. O controle alternativo a gente pode subdividir aqui em controle biológico, né? E na indução de resistência. O controle biológico, que é o que eu vou me deter mais a falar, é justamente uma coisa que ninguém esperava. Porque se você pegar qualquer professor de agricultura que é mais velho, da década de 80, 70, ele vai falar que controle biológico era coisa de maluco. Não funcionava, não ia funcionar. E hoje, ela é parte integral das medidas de manejo adotadas pelos agricultores.
justamente fruto do trabalho de muita gente. Então, o controle biológico, né, que é nada mais, nada menos do que você transpor da natureza uma relação, né, antagonística, né, e transpor isso para o campo. Então, você pegar um determinado inseto que come meu inseto-alvo, um inseto que come o meu alvo, e por aí vai. Então, é um controle biológico, ele precisa de um antagonista, e ele vai, depois que desafiado, né, vai controlar o seu alvo e através do efeito direto, né. Então, só para exemplificar, aqui a gente tem um fungo chamado esclerotínia, que é um fungo que causa um mofo branco, e o micélio dele é bem branquinho, mas olha quando ele chega perto desse antagonista, o micélio fica mais marrom, preto, né? Isso, mais escuro. Isso quer dizer que as hifas dele estão morrendo, e ele não consegue avançar nessa região aqui que não tem nada. Porque esse antagonista, muito provavelmente, está soltando alguma coisa, secretando alguma coisa, que não só impede o crescimento do fungo para cá, como ele acaba necrosando as hifas desse fungo. Então, isso torna um candidato interessante, né, para a gente estudar. Eu vou mostrar aqui um outro fungo, que é um clássico, que é Arthropoteris oligóspora, que é um fungo que ele vive no solo, normalmente, e ele produz umas hifas em forma de anel. E quando o nematóide passa por esses anéis, esse anel, ele, como se fosse um laço, ele fecha esse laço, né? E ele acaba matando o nematóide, ele prensa o nematóide e depois digere ele. Então, só para mostrar, né, quando você quiser falar de controle biológico, você pode simplesmente mostrar um vídeo assim, né? Se ele for, né? Só um minuto. Então, aqui é esse fungo, Arthropoteris, né? Não sei a espécie. Mas aqui é um nematóide que causa lesão radicular, chamado Pratilentes. Ele destrói a raiz das plantas, né? Soja, milho, sorgo. E aqui é o lacinho dele, tá vendo? O laço dele está apertando o pescoço, entre aspas, do nematóide. Ele aperta, segura, o nematóide tenta inutilmente se soltar. Quanto mais ele se mexe, mais esse laço aperta. E aí esse laço solta enzimas que digerem o nematóide vivo. Então, é um exemplo muito interessante de controle biológico, né? Mas é claro, nem todo organismo de controle biológico serve para a gente já ir aplicando na natureza, né? Ele tem que ser seguro, ele tem que ter uns certos requisitos. Mas, como biólogos, vamos pensar no que é um organismo desse de controle biológico. Você tem esses micro-organismos, que eles nada, o que é que eles fazem? Eles não caçam o seu patógeno por caçar. Muitas vezes, o nicho desses organismos é a planta. Então, eles vivem na planta, por exemplo, aqui do lado esquerdo, eles habitam a planta, a raiz da planta, ou as folhas, e quando um patógeno chega, ele destrói o seu nicho. Então, o que é que eles fizeram ao longo do percurso evolutivo? Eles desenvolveram toda uma sinalização bioquímica para dizer para a planta que ela está em perigo. E aí a planta pode se defender, produzir compostos antimicrobianos, ou ela pode crescer mais, ela pode, por exemplo, evitar um estresse salino. Então, esses micro-organismos benéficos, eles não só matam um micro-organismo-alvo, às vezes eles nem fazem isso, mas eles podem fazer. Mas eles também atuam na planta, de outro lado, tentando fazer com que ela proteja, que ela seja protegida. Não só essa relação é interessante, como o contrário é verdadeiro. A planta, ao ser atacada por micro-organismos, por exemplo, do lado direito, ao ser atacada por micro-organismos, ela secreta substâncias no solo que recrutam micro-organismos benéficos. Esses micro-organismos benéficos colonizam a planta, respondem, colonizam a planta e falam para ela uma sinalização bioquímica para ela se defender, ou para crescer, ou para evitar alguma coisa. Então, isso quer dizer para a gente que existe toda uma comunicação bioquímica elaborada que ocorre entre reinos diferentes. Então, fungos e bactérias falando com a planta e a planta falando com fungos e bactérias. E esse bioma tem sido visto que esse bioma é uma parte fundamental da defesa vegetal. Mas será que é coisa assim? Será que é tão importante assim? Parece que sim, né? Se você pega, por exemplo, a parte esquerda, o pessoal da área de saúde viu que, de acordo com a sua comunidade microbiana, no seu intestino, por exemplo, você tem ou não predisposição a comorbidades, como diabetes, como obesidade mórbida, como intolerância à lactose, tudo isso definido pela sua microbiota. E para a planta é a mesma coisa, essa microbiota parece ser bem importante.
Então, o que é que o pessoal fez aqui nesse direito? Eles plantaram trigo, fizeram monocultura de trigo durante vários anos. O que é que aconteceu com a severidade dessa doença em específico? Ela aumentou muito nos primeiros anos de cultivo, e depois ela caiu muito, e ela estabilizou e ficou ocorrendo aqui em níveis abaixo do limite de perda. Então, aqui à esquerda a foto é desse pico, e aqui à direita é desses pequenos picos. O que aconteceu ao longo do tempo? A cultivar a mesma de trigo. O que mudou? O que mudou é que, ao longo do tempo, a composição do solo foi mudando e viram que bactérias do gênero Pseudomonas, que antagonizam muito esse patógeno, eles começaram a ser mais comuns no solo, porque as plantas estavam recrutando essas bactérias e elas passaram a ser mais comuns. Então, isso fez com que a planta tivesse uma adaptação, né, a justamente a presença desse patógeno e ele parasse de causar tantas perdas. Então, muito interessante esse trabalho. Então, tendo isso em mente, né, esse pensamento do microbioma, será que a gente consegue tirar ferramentas biotecnológicas para reduzir perdas no campo? Vamos ver. O que acontece se a gente pegar um dessas... Eu acabei de dizer que eles trocam mensagens, né? Eles têm essa conversa entre planta e micro-organismo. E se a gente pegar essas palavras, essas moléculas, esses metabólitos, e a gente testá-los? Esse trabalho aqui é um trabalho que eu gosto muito dele, em que eles isolaram um metabólito, né, um efetor chamado 6-PP. Eles deram esse nome para ele por causa da estrutura. E o que acontece? Quando você pega o tomatinho, controle, você está aqui, ele está com esse crescimento. Quando você coloca o fungo, ele cresceu um pouquinho mais, mas nada significativo. Mas quando você aplica só essa molécula, o tomate ele cresce bem mais do que com o fungo. Não só ele cresce mais, como ele enraiza mais. Olha a diferença de raiz do vaso esquerdo para o vaso direito. Isso é uma concentração baixa. Quando eles aumentaram a concentração e aplicaram na planta, eles viram que acumulou diversas substâncias antimicrobianas nos tecidos da planta. Ou seja, o negócio não só funciona como estimulante de crescimento, como ele também funciona como um ativador da defesa da planta, a depender da dose. Então, isso abre um pensamento biotecnológico muito interessante, muitas possibilidades para a gente estudar. E o meu doutorado foi meio que nessa linha. Eu trabalhei com organismos de controle biológico para tentar controlar essa doença do lado esquerdo, que é causada por meloidose incógnita. O meloeiro, ele causa essa deformação na raiz, que ela fica toda cheia de bolinha. E dentro dessas bolinhas você vai ter uns hematoidezinhos aqui, ó, em rosa, e as fêmeas adultas que põem ovos. Então, eu testei esses três organismos para controlar a doença. Então, aqui eu tenho a foto A. Eu tenho aqui planta não inoculada, sem tratamento, e inoculada sem tratamento. E aí eu tratei com os 3 micro-organismos e eu vi que, olha só, o fenótipo, né, dessas raízes parece muito mais com as raízes não inoculadas do que com as raízes inoculadas. Então, eu tive uma redução da doença, né? Eu reduzi a doença através da aplicação deles. E aí o meu próximo passo foi, ok, então será que se eu tirar os metabólitos, será que eu tenho algum efeito? Então, parece que sim. Eu apliquei os metabólitos da bactéria, do Bacillus, e do Purpuricillium, que é um fungo. E o que acontece? Bacillus é uma bactéria que vive na raiz. Então, qual foi a minha surpresa quando eu apliquei os meus metabólitos dela? É que o peso das raízes dos melões foi maior do que o controle, só baseado nos metabólitos, sem célula, só metabólito. E quando eu aplicava o de Purpuricillium, desse fungo, eu tinha aumento na produção de frutos, no peso dos frutos, sem nematóide e um pouquinho mais com nematóide. Então, o que eu tive foi mais ou menos isso aqui. Aí são minhas plantas controles à esquerda, com um frutilho muito pequeno, as minhas plantas inoculadas sem nada, e aí quando eu aplico os metabólitos, olha a diferença que eu tenho de frutos. Então, isso, olha, um fungo que não só mata o nematóide, mas como o metabólito dele, quando está presente, sem as células, ele induz frutificação. E aí eu fui estudando, então vamos ver, será que ele reduz a população de nematóide? O de bacilos, essa bactéria, reduziu as populações de nematóide. Aí eu fiquei pensando, mas será que reduziu por quê? Porque é tóxico ao nematóide? Por que é? Não sabia, fui estudar. E aí eu vi que o metabólito, ele era tóxico ao nematóide. Então, olha aqui, do lado esquerdo eu tenho um ovo de meloidógene, bonitinho, com a sua estrutura íntegra, tratado com meio de cultura. Quando eu tratava com metabólito, olha a diferença.
a casca do ovo, ela estava toda deformada, toda cheia de buracos, né, cheia de defeitos. E isso, muito provavelmente, devido a alguma substância que tinha nesse filtrado, né. Alguns autores atribuem a amônia, né, a amônia livre, ela é tóxica ao nematóide e acaba destruindo a casca do ovo. E aí eu peguei esses mesmos filtrados, né, esses metabólitos, e eu fiz, ok, tem efeito no ovo no nematóide, parece que reduz a população do nematóide, tem efeito na planta, mas será que tem efeito na semente? Aí o que eu fiz? Eu peguei as sementes, tratei com os metabólitos e contei germinação. E aí, ao final do experimento, o que eu tive? O meio que eu usei para obter esses metabólitos teve um efeito negativo nas sementes, elas germinaram muito pouco, né, 60%, e diferenciou do controle, água, que estava 94%. E os meus filtrados, que foram feitos à base desse meio, todos eles foram iguais ao controle. Então, em termos de germinação, parece que eles reverteram essa toxicidade aí do meio de cultura e todos germinaram iguais. Mas não só a germinação, quando você olha a aparência das sementes, elas estavam bem diferentes. Olha a diferença. Isso aqui é minha semente tratada só com água. Um aspecto típico de semente de melão germinada. E isso aqui é com meio de cultura. A raiz bem pequenininha. E aqui foram com os filtrados, né, com os metabólicos dos 3 organismos. Então, as 3 fotos, né, mostram as sementes germinadas mais parecidas com as controle do que com essas do meio de cultura, né, que é batata destrose. E o que aconteceu? Quando eu olho para esse metabólito de Poconia, que é um dos fungos que eu trabalhei, quando eu tratei com o metabólito dela, as raízes do melão já saíram pilosas, já saíram com radículas, né, com as raízes pilosazinhas. E aí, quando a gente tenta explicar, é até muito bonito. Esse fungo, ele vive no solo como um saprófita, né, degradando matéria orgânica, mas ele não é muito competitivo. Ele é realmente muito competitivo na presença de raízes. Então, faz muito sentido biológico que ele induza uma maior pilosidade nas raízes, porque ele vai colonizar isso. E lembrem que isso aqui não tinha célula, só tinha os metabólitos dele. Então, é provável que tenha algum hormônio envolvido, né? Então, bem interessante esse resultado que a gente achou. Então, esse trabalho ele está sendo continuado, não com melão, não com pato-sistema, mas lá no laboratório que eu fiz parte, né, a graduanda Sofia, ela está dando continuidade ao trabalho. A gente vai trabalhar com esse nematóide, que é muito importante na região do Mato Piba, né, do Maranhão também, que é o que causa a soja louca, né? Então, esse nematóidezinho aqui que vocês estão vendo do lado direito, se mexendo, então a gente vai trabalhar com ele, vai ver os fungos promissores que eu trabalhei, a gente vai tentar ver o efeito dele e dos metabólitos na planta, no desenvolvimento da planta e no controle da doença. Então vai ser orientado pelo professor Sérgio e vai ser orientada por mim. E um último trabalho que eu acho muito bonito de trazer para vocês, que é um trabalho feito com uma bióloga do nosso laboratório, que é Janaína Barreto. Janaína, ela está trabalhando com um aspecto da fitopatologia muito diferente. Ela está trabalhando com um aspecto um pouco mais social da fitopatologia. Então, ela vai nas áreas de produtores rurais e ela vê o que é que eles estão fazendo nos seus cultivos que dá certo. Quais são as doenças que tem lá, como é que eles controlam as doenças, como é que eles manejam essas doenças. Então, baseado no trabalho dela, eu e ela, a gente sentou e escreveu um projeto que vai ser conduzido por Leandro Félix, que é o rapazinho simpático ali abaixo, em que a gente vai pegar o solo dessas áreas, de áreas de agricultura familiar e áreas de agricultura urbana, que são menores, e vai ver quais são os micro-organismos que tem lá e como a gente pode utilizar isso para a agricultura. Ora, um cultivo convencional, ele tem problemas justamente porque a diversidade do solo é muito baixa. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai num cultivo de agricultura familiar, que fazem menos modificações no solo, que tem uma diversidade maior, e a gente vai tentar justamente selecionar organismos que a gente possa usar como estimulantes de plantas, como defensivos, né? E aí a gente pode tentar contribuir para um uso menor, né, mais racional de pesticidas, né? Então, eu gostaria de agradecer novamente a todo mundo, à Universidade Estadual do Maranhão, a quem está assistindo, ao MacBio pelo convite. Gostaria de agradecer ao meu laboratório, né, que eu fiz parte, a FMC, que é onde eu trabalho agora,
E gostaria de agradecer a todo mundo, e eu não posso deixar de falar nisso, né, eu acabei de assistir, né, emocionado, a primeira vacinação que teve aqui no estado de São Paulo, né, no Brasil, na verdade, da Coronavac, e é um grande marco para a ciência brasileira, é um grande marco para as universidades, é um grande marco para o SUS, então eu gostaria de deixar aqui minha homenagem a esse grande marco e dizer parabéns e viva o SUS, né, e eu acho que era isso que eu tinha para falar, muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Então, agora a gente vai prosseguir para as perguntas. Já temos aqui algumas perguntas muito interessantes, então vamos lá. A pergunta de Paula Junqueira. Na sua opinião, quais são as áreas prioritárias de investimento e pesquisa e qual o papel do biólogo no processo? Se for na área de monitoramento, né, dentro do contexto que a gente está falando, a gente tem uma defasagem muito grande em monitoramento de doenças. Você pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais, né, a gente faz fronteira com muito país diferente. Então, você imagina, o norte inteiro do país, se eu não me engano, tem uma estação de quarentenária, que não é privada, né? Então, está faltando gente que trabalhe nessas áreas, que receba material, que identifique possíveis pragas, patógenos do país, e mesmo em aeroportos, né? E o sistema de saúde como um todo, né? A gente ter biólogos espalhados pelo Brasil, vendo a disseminação de patógenos, a gente ter pessoas que trabalham com coronavírus, que estão justamente investigando as mutações que estão surgindo, as variantes que estão surgindo, e a gente tentar investigar de uma forma geral. Então, são áreas que eu acredito que o biólogo pode explorar e que tem que receber mais investimento, né? Uma área que eu não mencionei, mas uma área que de atuação de biólogo, que é recente para a gente, né, que foi uma conquista do CRBio, junto a alguns deputados, é a parte de sanidade de sementes. Então, o biólogo ele é autorizado a trabalhar com sementes e com mudas, para ver a parte de microbiologia. Então, muito do que vem de fora é importado, é semente, é material propagativo. Então, a gente pode, como biólogos, podem direcionar, né, nossos esforços justamente para ajudar nessa parte. Tá bom. Vamos para uma próxima pergunta. A pergunta de Pedro Cardoso. Já havia indícios de que a pandemia do novo coronavírus poderia acontecer. O monitoramento poderia ter sido aplicado a esse caso? E qual a culpa dos governos em não observar as indicações da ciência? Nossa, excelente pergunta. Eu fiz, acho que uma primeira coisa que eu vi muitos biólogos, inclusive eu, se mobilizando para fazer divulgação científica. Então, fazer live. O próprio Tiago fez também, né? Fazer lives no Instagram ou em qualquer rede social que tenha uma certa cobertura, justamente para tentar falar com a população. Mas, como é que o monitoramento poderia ajudar? Em tudo. Porque o monitoramento, para a gente ia acompanhar passo a passo o que é que está acontecendo. A gente não sabe o número de mortes que a gente tem de verdade, o número de óbitos, né? A gente não sabe o número de infectados que a gente tem de verdade, a gente não sabe a área que tem de verdade, justamente porque não tinha testes, né? Não tinham testes. Tanto parte da universidade faltou recurso, né? Porque aí a estrutura tinha, né? Quanto você não ter os testes, né? Teve teste que estragou em aeroporto, porque não foi repassado para o pessoal. Aí você vê uma outra diferença. Eu tenho uma amiga que está fazendo pós-doc em Cambridge, lá no Reino Unido. Ela parou, eles mandaram ela parar, não mandaram, mas recomendaram fortemente, ela teve que parar com o pós-doc dela e ela só fazia teste de coronavírus, todos os dias. Aqui devia ter tido um tipo de mobilização bem parecida. Qual a culpa do governo? Total. Não ajudar os estados tendo que se virar com o que podem. Ainda bem que a gente tem um consórcio Nordeste, né, que foi um bloco econômico do Nordeste que acabou adquirindo seringas e material de forma independente, mas sem teste, sem monitoramento, a gente fica literalmente no escuro, sem saber o direcionamento de qualquer coisa. Aí, se a gente olhar por um outro lado, se você olhar do lado da agricultura, é meio que o contrário, porque se você pegar, por exemplo, não o contrário totalmente, né, mas quando mexe diretamente no bolso, parece que o investimento é maior. Então, a parte de ferrugem asiática da soja, o esforço do monitoramento para a ferrugem é enorme, de monitoramento para diversas doenças importantes é enorme, na citricultura do estado de São Paulo. Então,
É complicado. Tem muita culpa, o monitoramento seria fundamental para a gente saber o cenário que a gente está hoje, né? É muito triste. Você está mutado. Tá bom. Botei agora. Mais uma aqui, da Júlia Silva. Um monitoramento de variantes de partículas infectivas impede o avanço epidemiológico de uma doença? Como é que ele é feito? Interessante. Na verdade, o monitoramento, ele é o seguinte, quando você faz um monitoramento de uma determinada região, por exemplo, o Maranhão, né? Não sei como é que está a situação epidemiológica de vocês, mas tem aqueles sinais, né? Verde, amarelo, vermelho. Então, o que é que o pessoal faz? Faz os testes, aí você tem a resposta. Quando você teve a resposta dos testes, você toma a atitude. Então, tudo é tomada de decisão. Isso é engraçado que eu falo para a saúde humana, mas eu posso falar também para o campo. Então, quando o produtor ele faz o monitoramento de doença de planta, ele entra com a decisão: eu tomo atitude ou não. A doença está baixa, a doença está alta. O que é que eu faço a partir de agora? E é justamente isso. Então, o monitoramento ele é a base. Sem monitoramento, você não consegue tomar uma decisão de forma correta para o manejo de uma doença, seja coronavírus, seja ferrugem da soja, seja qualquer coisa. Então, o monitoramento é base. E eu vou deixar uma provocação aqui para vocês pensarem. A gente aqui está tomando, a gente não, né? As pessoas estão sendo recomendadas fortemente a tomarem um monte de vermífugo. Um monte de vermífugo diferente. O que é que vocês acham que vai acontecer com as populações de nematóides que estão nas pessoas, com essa a pressão de seleção enorme que está se colocando em cima desses nematóides? Então, muito provavelmente, você vai ter alguma coisa resistente, surto epidêmico, né? Então, o monitoramento é que vai responder essa pergunta também futura, né? Então, tudo é monitoramento. Então, pelo menos é a base. Tá bom. Vamos para mais uma pergunta e a gente fecha, tá? Então, a pergunta é: mesmo os biólogos fazendo monitoramento e manejo do coronavírus, há possibilidade de haver um novo surto como esse que estamos vivendo? Olha, se o monitoramento fosse, muito boa pergunta, se o monitoramento fosse feito, isso eu falo eu não sou especialista em saúde humana, né, mas as bases epidemiológicas são muito parecidas. Se o monitoramento for bem feito, a gente tem como evitar. Então, se o monitoramento for conduzido de uma forma minimamente competente, a gente até tem esperança de mudar alguma coisa, salvar um pouco mais de vida. Se não for feito, nem isso a gente tem. A gente não tem nem a possibilidade. Ela é privada de nós se a gente não fizer. Então, eu conheço muita gente que está trabalhando muito para fazer esse monitoramento, o pessoal de virologia da UFRN, com certeza na UEMA também, na USP, tentando correr atrás para tentando dar esse recado para as autoridades de tipo, estamos nessa situação. Se não tiver monitoramento minimamente feito, e se você pensar no interior do estado, dos estados pelo Brasil, a situação fica muito pior, porque nenhum monitoramento eficaz a gente tem. Então, monitoramento é realmente uma coisa muito, muito importante. Então, essas foram as perguntas. Se mais alguém tiver outras dúvidas que queira tirar com o Dr. Vitor, vocês podem conversar com a comissão e a gente vai enviar as perguntas para ele. Tá bom? Desde já eu agradeço pela sua apresentação, pela sua presença aqui no nosso evento. Agradeço a todos que participaram da palestra e convidamos também todos vocês para participar da próxima palestra intitulada O Ensino de Doenças Infecciosas e Parasitárias com o professor Jackson Rony Sá da Silva, às 10 horas. Então, eu desejo a todos um bom dia, professor. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Tchau. Obrigada.